sobre Brasil, 5 regiões. Antes de mais nada, gente, essa aula vai ser destinada para um momento de discutir o Brasil, apresentar o Brasil. É o primeiro passo desse projeto que a gente vai estar junto com a turma, de viajar pelo Brasil, de acordo com esse conteúdo Brasil 5 regiões. Eu irei apresentar essas 5 regiões para vocês, com uma participação especial de uma pessoa de cada região. Okay? Eu tive o privilégio, pelo menos, de poder passear um pouco, andar, perambular pelas 5 regiões do Brasil. Conhecer pelo menos um pontinho aqui e outro ali. Então, assim, nosso país tão grande, um país continental, o quinto maior país em extensão do planeta. Não é uma coisinha pequena, tá, gente? Só para vocês terem noção, dentro do Brasil cabem a Europa, se tirar a Rússia, claro, né? Cabe a Europa todinha da sola espaço. Então, por aí vai, a gente tem uma noção do que é o Brasil, de tamanho. E vocês conhecerem essas 5 regiões, essa regionalização. A gente vai usar muito essa palavra, regionalização. Vai ser isso. É um modo de dividir o Brasil, tá? Essas linhas que dividem o Brasil, os mapas, isso são linhas imaginárias, ok? Não é obrigatoriamente que passe um rio, passe uma montanha, uma montanha não, porque o Brasil não tem montanhas. É um morro, uma formação geológica ali naquela região. E aqueles desenhos, por exemplo. Os limites de Presidente Getúlio não são demarcados por uma cerca ou alguma coisa, são linhas imaginárias, ok? Para demarcar o território. Então vamos lá. O Brasil, atualmente, nessa divisão político-econômica, social, ela é dividido oficialmente em 5 regiões. Ok? Quando falamos dessa divisão, falamos na ocupação das unidades. O que é uma unidade federativa ali? São os estados, ok? Essa daqui é a divisão que vocês vão ter. Região verde, norte do Brasil, alaranjado, região nordeste, amarelo, centro-oeste, vermelho, sudeste e a região que moramos, região sul, em azul, tá, gente? Essas unidades federativas vão ser os estados. Essas 5 regiões vão agrupar, unir os estados em determinadas regiões. Mas o que é levado em conta para isso, tá, gente? Esse agrupamento não é feito aleatoriamente. Antes de mais nada, são feitos critérios. Okay? Esses critérios são critérios sociais, critérios políticos, administrativos, econômicos, ok? E critérios sociais. As 5 regiões correspondem ao território nacional, tá, gente? As 5 regiões ao todo, como eu já apresentei ali para vocês, elas correspondem ao território brasileiro ao todo. Ok? Quem é responsável por fazer essa divisão? Atualmente, oficialmente, quem faz essa divisão, esses estudos, esses levantamentos para dividir o Brasil em determinadas regiões, ok? É o IBGE, tá? Vocês, durante esse processo de estudo de vocês, daqui para frente, vocês vão usar muito esse nome, okay? Essa instituição chamada IBGE, okay? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá, gente? O IBGE, a gente consegue fazer o censo, contagem de população, dados levantados sobre o Brasil, tudo é responsabilidade do IBGE. Okay? Por exemplo, os dados oficiais que a gente tem atualmente, Covid, número de falecimento, tudo isso é responsabilidade do IBGE, tá, gente? É o IBGE que levanta esses dados. Elaboração de mapas oficiais, tudo isso é o IBGE que elabora. Okay? E assim, gente, esses critérios, como o Brasil é dividido em 5 regiões apenas, nós temos 26 estados e uma unidade federativa, nossa capital, Brasília, ok? Unidade federativa. Esses estados estão sendo agrupados. Por que o Pará e Manaus fazem parte da mesma região? Por que Santa Catarina e Paraná fazem parte de uma região? Quais são esses critérios? São critérios naturais, okay? Critérios sociais, critérios culturais e econômicos. Esses são os principais critérios para fazer essa divisão, ok? Vamos pegar aqui para você ter uma diferenciação. A vegetação, critérios naturais, por exemplo. A vegetação da região norte é semelhante à vegetação da região sul?
Não, totalmente diferente. Ok? O clima, totalmente diferente. Ok? Aí vem a questão social. Nós vivemos num Brasil, tá? Ah, todos somos brasileiros. Mas até socialmente e culturalmente somos diferentes. Ok? Muito quando vocês me conheceram, muitos estranharam o que se chama de sotaque. Muitos de vocês pedem para eu sempre falar biscoito, encher aquele S. Tá? Como vocês também têm um sotaque. Isso é uma questão social, cultural. Tem aspectos que separam a população brasileira, assim, caracterizam, na verdade. Gente, lembrem do que eu pedi no chat, tá, gente? Só o que for essencial. Professor, com Oi, licença. pode A perguntar. Letícia entrou em contato comigo pelo WhatsApp e ela falou que ela não tá conseguindo entrar, porque quando ela entra no Meet, sai sozinho. Vocês pedem para ela reiniciar o Meet, tá? Fechar e reiniciar, ok? Obrigada. Voltando aqui, gente. Essas características são selecionadas e divididas pelo IBGE. A cultura. Ok? Vocês têm o mesmo aspecto cultural que o meu, que eu sou proveniente da região norte? Não. Ok? As raízes culturais, nossa, a trinca cultural, negros, indígenas, portugueses, é a mesma. Ok? Porém, os outros adendos são outros. Ok? É, comidas típicas. Todos esses aspectos culturais são levados em conta para fazer essa divisão. Ok? Muitos são colocados rótulos, por exemplo, a região norte é isso, a região nordeste é aquilo, centro-oeste, sul, sudeste. Existem muitos rótulos que a gente vai estar também quebrando nesse processo que a gente vai estar viajando pelo Brasil. Ok? Mas basicamente é assim que o Brasil é dividido. 5 regiões, nessa regionalização político-econômica, são em 5 regiões. Mas o Brasil também não é só dividido dessa maneira, coisa que a gente vai ver lá na frente. Ok? É, vamos pegar aqui um pouquinho, passar. Eu vou apresentar algum rápido, tá, gente? O que é essas 5? Quais são as nossas 5 regiões? Região Norte, a região no qual eu nasci. Okay? Ela é formada por 7 estados, okay? No quais são Acre, Amapá, o Acre com a capital Rio Branco, Amapá com a capital Macapá, Amazonas com Manaus, okay? Pará com Belém, Rondônia com Porto Velho, Roraima com Boa Vista e Tocantins com Palmas, tá? Capital. Esses são os estados e as capitais dessa região. É uma região, porque é a maior região brasileira em extensão territorial, ocupa 7 estados brasileiros, 7 unidades federativas ali, aonde só nela se tem as duas maiores unidades, que são o Pará e o Amazonas, ok? Essas unidades têm a maior extensão que o Brasil possui, a maior parte do território brasileiro, a maior região, podemos dizer assim. Porém, não é a região mais populosa e povoada. É a região com menor densidade demográfica, menor quantidade de pessoas, podemos dizer assim. Tá? Então, se tem dois ápices, maior território com menor população. Ok? Região Nordeste, ok? Nós temos Alagoas com capital Maceió, Bahia com capital Salvador, Ceará com Fortaleza, Maranhão com São Luís, Paraíba com João Pessoa, Pernambuco com Recife, Piauí com capital Teresina, Rio Grande do Norte, capital Natal, e Sergipe com capital Aracaju. Ok, gente? Esses 9 estados são os que compõem o Nordeste brasileiro. Tá? O Nordeste brasileiro é uma região, okay, com uma característica bem peculiar. Muitos rótulos são colocados, o nordestino, o Paraíba, okay? Esses rótulos que quebram muito. O Nordeste também não só é uma cultura. Ele tem características em gerais, mas cada estado possui a sua também. Entendam isso. Não é porque um estado faz parte de uma região que todos os estados possuem a mesma cultura, mesmas características, mesma vegetação, é igual. Não. Ok? Mesma coisa lá para o norte para as outras regiões. Entendam isso.
Cada estado possui sua característica, mas eles possuem características em comuns que unificam ele nessa região. Ok? Questão climática. O que, é que você lembra? Eu quero que algum de vocês fale agora. Quando eu falo Nordeste, o que você lembra de clima? Bora, gente. Laila, fala. Eu vou começar a apontar. Nordeste eu lembro de coisa Clima, quente, um clima quente, calor. Clima calor, calor, quente. quente, tá? Questão de o que você lembra quando fala Nordeste sem ser clima? Mar, pobreza, isso, outras características que sempre são rotuladas. Como é a população do Nordeste? Como é o nordestino? Eu lembro bastante do sotaque deles, que eles têm um sotaque Sotaque bem forte, interessante. é É, bem interessante. Mas são características, por exemplo, isso que tu colocou de sotaque, que é uma maneira, a questão da fala, é bem diferente, por exemplo, do sotaque do baiano, tá? Do sotaque do cearense ou do maranhense. São sotaques totalmente diferentes, mas todos são do Nordeste, ok? Como é o sotaque do paraense? Dentro do Pará, por exemplo, eu que sou paraense, tem sotaques totalmente diferentes, vai depender da influência da construção da linguagem ali na região. É assim, gente, cada estado desse possui suas características, sua economia principal. A nossa última postagem de atividade foi referente à economia no Brasil, ok? E vocês viram que também foi dividido em 5 regiões a questão das economias. Isso é muito interessante. A economia da região norte muito mais voltada para a questão mineral, extrativismo. Aqui a região nordeste, porque a gente vai ter um polo agrícola também, mais no caso pecuário. A gente vai ter uma questão mais de turismo. Lembre que sempre se fala de praias extremamente lindas, maravilhosas na região Nordeste. São características disso, ok? Essa questão da seca, tá, gente? A gente tem que quebrar um pouquinho, tá? Essa questão, o Nordeste é seco, o Nordeste só é seca, só é. Não posso falar para vocês. Miséria. Não, a gente tem regiões extremamente industrializadas. Nós temos problemas sociais gravíssimos, sim, ok? A gente não pode passar o pano em cima disso. Mas nós temos regiões extremamente industrializadas, regiões extremamente povoadas e com qualidade de vida até. Essa questão da questão climática, se falar, é seco, agreste, isso é mais uma região central do Nordeste, ok? Que tem essa característica. Mas vamos dar seguida para passar aqui, que não vou adentrar tanto em cada estado, cada região. Uma região que se fala pouco até, na verdade, não são muitos estados, é uma região que tem uma discussão fraca, mas ela é mais evidenciada por Brasília. E, Centro-Oeste fala mais Brasília. Os outros estados são mais esquecidos, podemos dizer assim. Okay? A região Centro-Oeste brasileira, o coração do Brasil, podemos dizer assim, já que nós temos a capital brasileira aqui nessa região, formada por Mato Grosso, okay? Capital Cuiabá, Goiás, capital Goiânia, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Okay? É uma região que tem uma grande extensão, sim. Não tem uma densidade demográfica tão alta, okay? Até baixa, okay? Por conta de grandes áreas de pecuária extensiva, okay? É uma área muito produtiva para a questão da produção de soja, entre outras questões agrícolas, pecuária bovina, criação. E aqui a gente tem nosso centro, desculpa, político brasileiro, Brasil, Distrito Federal, a capital brasileira, aonde se gera esse país. E a capital político brasileira. O Centro-Oeste, gente, é uma região que características também bem diversificadas. Até a sua própria vegetação tem suas características diferenciadas em torno de si. A gente tem aqui características do Pantanal, o famoso Pantanal brasileiro, se localiza na região centro-oeste. A gente tem parte do Cerrado e por aí vai. São características diferentes, mas mesmo assim unificam uma região. Estados com suas características, suas peculiaridades.
E, assim, é uma região que se discute pouco, mas se fala mais em nível de Distrito Federal. Se lembra-se quando se fala da questão da produção de soja, da produção bovina, se fala bastante nesse sentido. Tá? Nós também trabalharemos ela detalhadamente, com clima, vegetação. Cada passo a gente vai estar conversando sobre isso numa próxima live. Mas, como eu já falei, cada região a gente vai estar discutindo sobre ela. Ok? Vamos lá. Região Sudeste. Ok? Região Sudeste, assim, não é o principal polo econômico brasileiro, tá, gente? Enquanto outras regiões estão mais numa área de extrativismo, turismo, pecuária, aqui a gente vai ter as grandes polos industriais brasileiros. Ok? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Estado, Rio de Janeiro a cidade, capital, São Paulo, tá? Só para vocês entenderem, os estados são Espírito Santo, com a capital Vitória, Minas Gerais, com a capital Belo Horizonte, Rio de Janeiro, com a capital cidade de Rio de Janeiro, tá? E São Paulo, com a capital cidade de São Paulo. Ok? Entendam isso. Tá? A gente fala São Paulo, estado, e São Paulo, cidade. Município, cidade. Gente, aqui a gente vai ter os principais polos econômicos do Brasil e da América Latina também. O que é o chamado ABC paulista, que é um grande aglomerado urbano, um grande polo econômico brasileiro. Okay? Já tivemos em Rio de Janeiro, com o próprio capital brasileiro, já foi tanto essa região, já foi tanto a questão principal foco econômico brasileiro como administrativo também. E hoje a gente tem a capital Brasília no centro-oeste, mas anteriormente era o Rio de Janeiro. Nós temos esse polo industrial muito forte, a economia do Brasil é muito gerida por essa região. Lembrem que São Paulo é um dos principais polos da América Latina, uma megalópole, uma cidade extremamente populosa. Okay? Então, o Brasil, ele se foca muito, quando se fala de Brasil, na verdade, se olha muito para essa região. A gente tem estereótipos muito colocados em cima dessa região. O que é o brasileiro? É o carioca, é o paulista. Se você vier de fora, as imagens que são vendidas do brasileiro é dessa região. Claro, São Paulo, o estado com maior movimentação econômica, Rio de Janeiro, a questão turística também, tem a característica. O brasileiro é muito olhado, estereotipado por essa região, podemos dizer. Como é a mulher brasileira, como é o homem brasileiro, é muito colocado o carioca, o paulista nesse sentido, tá, gente? A gente tem que entender mais nós temos que lembrar e quebrar essas imagens. Por quê? Pessoas da região sul têm suas características, pessoas da região sudeste têm as suas, nordeste, norte, centro-oeste têm suas características, físicas, culturais e por aí vai. E o Brasil é muito grande e muito diversificado para a gente estereotipar que o brasileiro é apenas mulato, ou ele é branco, ou ele é isso, aquilo, colocar rótulos, na verdade. Okay? A gente tem que quebrar um pouquinho essa ideia. Que o brasileiro, a comida típica do brasileiro é isso e isso, pronto. O sul só vive de churrasco, o nordeste lá, a carne seca, o norte com as suas comidas exóticas, e o nordeste, o centro-oeste com o bovino e por aí vai. Tá? A gente tem que quebrar um pouquinho esse estereótipo, ok? Esse trabalho com vocês é justamente para isso. Vocês começarem a conhecer o Brasil um pouco melhor. Porque às vezes a gente não conhece nem a cidade vizinha que a gente está. Ou, na verdade, a gente não conhece nem a nossa própria cidade que a gente mora culturalmente, historicamente. Okay? A gente quer sempre ir para fora, mas conhecer o Brasil em si seria muito interessante. A gente, como eu já falei, a gente vive um país extremamente grande, um país extremamente diversificado culturalmente, socialmente e com questões naturais extremamente lindas. Okay? Porque a gente não conheceu o Brasil antes de mais nada. Tá? Essa é uma região
extremamente interessante que a gente está trabalhando também, gente, porque a cultura mineira, a cultura paulista, a cultura do carioca, que é o fluminense ali, a cultura do Espírito Santo, tem suas características. O áudio tá baixo, Yuri? Vou falar aqui mais um pouco mais próximo, tá? A característica de cada um, ela tem sua diversidade. Um minuto, já aumento o áudio. Cada um possui sua característica, ok? Diversificada, ok? Cada região dessa daria um país totalmente diferente, até cada estado, na verdade, questão cultural. Mas vamos lá. Vou passar para a última região que nós temos. Alguém conhece? A região que nós vivemos, gente. Ok? A região que engloba o estado que vivemos. Região sul do Brasil. Ok? A região sul tem como estados Paraná, com Curitiba como capital, Santa Catarina com Florianópolis como capital, no estado que nós vivemos, Rio Grande do Sul com Porto Alegre. Ok? Esses são os 3 estados. Junto com, territorialmente, tá, gente? É a menor região, ok? E em questão de número de estados, junto com o Centro-Oeste também possui a menor quantidade de estados. Mas não é uma região que não tem uma população, poucas pessoas, podemos dizer assim, uma região povoada, bem povoada, na verdade, com grandes cidades, grande centro econômico. Teve uma indústria, é uma região, podemos dizer que algumas áreas, principalmente a área mais oeste, centro e oeste, teve um povoamento um pouco mais tardio, ok? Diferente de São Paulo, região sudeste, podemos dizer assim, que tem uma leve histórica, do nordeste, próprio norte, em algumas áreas, leve histórica muito mais antiga. Por exemplo, eu vim de uma região, de uma cidade que tem 400 e poucos anos. A cidade que nós vivemos hoje, Presidente Getúlio, tem 116, alguém me corrija se eu estiver falando errado, tá? 116 anos, então uma diferença muito grande, essa questão histórica do povoamento, tá? Mas isso vai dar por vários N fatores, tá? Essa é a região sul. Região sul que vocês conhecem, ok? Vocês têm, seria a região que, tecnicamente, vocês teriam mais domínio por ser a região que vocês moram, ok? Mas mesmo assim, a região sul não tem sua unidade só cultural. A gente não pode dizer que a cultura do catarinense é a mesma cultura do gaúcho, okay? Ou do paranaense. São culturas também que têm suas especificidades. Cada um possui suas características principais. Porém, ok, existem elementos que os unificam. Como eu já falei, todas as regiões são unificadas por alguns elementos. Vegetação, clima, no seu contexto geral. É a região que, na verdade, a gente tem um clima mais próximo de 4 estações. As outras regiões do Brasil, nem todas possuem essas 4 estações. Por exemplo, eu venho de uma região que basicamente tem 2 estações. E a gente tem as 4 estações bem definidas. Então, há essas diferenciações, ok? Gente, essas foram bem rápido, ok? Essas foram as 5 regiões. Falei rápido dos estados, capitais, só para vocês conhecerem. É um pincelamento em cima do conteúdo, ok? Só para apresentá-los, as 5 regiões brasileiras. Os 26 estados e a capital brasileira, distribuídas em 5 regiões, tá? Ela não é distribuída por quantidade de extensão, todas têm a mesma extensão, não. Existem regiões com uma maior proporção de território, como a região norte, existem outras regiões que são bem menores, regiões sul, okay? Mas elas não são divididas de maneira como eu posso colocar, para ficar do mesmo tamanho, ou elas são divididas para unificar estados que têm características diferentes. Desculpa, características semelhantes, perdão, gente. Características semelhantes nas quais eles vão criar uma unidade. Para que serve isso? Professor, para que eu vou precisar que essas regiões sejam divididas dessa maneira? Isso facilita muito o estudo em cima delas.
Isso facilita muito a questão administrativa em cima delas. Ok? A região norte, ela tem uma economia voltada para o extrativismo. Eu sei que a região norte é nesse sentido. Okay? A região sul é uma região mais voltada para os serviços, a economia voltada para os serviços, setor terciário da economia, podemos dizer. A gente tem a região oeste um pouco mais pecuária, agrícola, mas a gente tem uma região mais voltada para a questão de serviços. Região sudeste, serviços e a questão industrial fortíssima. Então, essas são características de cada região. Não quer dizer que um elemento de uma região não esteja no outro também, tá, gente? Mas são mais pontuais. Mas eu quero que vocês entendam também, meus filhos, que nem sempre foi essas 5 regiões dessa mesma maneira, tá? Essas regiões já foram divididas de maneiras diferentes. Lembram, logo no início do ano que a gente falou que o Brasil nem sempre teve esse formato, essa área territorial? O Brasil já foi menos da metade disso, tá? A gente tem uma característica, o Brasil passou por uma construção territorial muito grande, ok? Então, compreendam que a tipo de regionalização, que é a forma de dividir o Brasil, ou qualquer área territorial, ela muda também, ok? Não quer dizer que a vegetação de uma região mudou totalmente para virar outra. Não, não é isso. Mas as características, os interesses de estudos mudaram, ok? Novos estudos foram feitos, novas pesquisas em cima disso, e se melhorou essa divisão, podemos dizer assim, essa regionalização. A gente tem aqui, eu trouxe 4 mais evidentes para vocês aqui, questão histórica. A gente tem a divisão ali em 41, ali, mais ou menos na década de 40, onde o Brasil era dividido basicamente em região norte, nordeste, desculpa, centro e sul, tá? Por exemplo, a região leste era basicamente Bahia, um estado só era uma região. E o sul, não existia sudeste, existia sul do Brasil, que é onde a gente tinha de São Paulo para baixo, basicamente, era a região sul. A gente vai ter ali em 45, vai ter uma mudança logo em seguida, que é a época que o Brasil vai ter mais regiões, podemos dizer, a divisão regional do Brasil, com maior número de regiões, norte, nordeste ocidental e oriental, a gente vai ter nordeste ocidental e oriental, a gente vai ter leste, setentrional e meridional, centro. Vocês estão me escutando, gente? Centro e região sul, ok? Essas vão ser as características da divisão. Okay? Isso foi a necessidade da época. Entendam isso. A necessidade não quer, isso quer dizer também, gente, que essa nossa divisão atual, ela também não é estática. Ela pode mudar pela simples questão que nossos estados também são divididos. Uma coisa que vocês vão notar nesse mapa é que estados como o Mato Grosso eram muito maiores. Por exemplo, aqui a gente não tinha a questão do o estado do Mato Grosso do Sul, a gente não tinha divisão de Tocantins, fazia parte de Goiás anteriormente, que Tocantins aqui faz parte o território que é Tocantins faz parte do região central brasileira. Quando Goiás se divide e a parte norte dela se torna Tocantins, a parte sul dela se mantém como Goiás, o estado de Tocantins vira região norte do Brasil, agrega na região norte. E isso vai acontecer lá na última e atual divisão. E a gente vai ter a regionalização ali de aproximadamente até 1969, ali é muito mais próximo do que a gente tem atualmente, tá? E a gente vai só modificar principalmente a questão da divisão do estado do Mato Grosso, que vai virar Mato Grosso do Sul, a gente vai ter a divisão de Goiás, que vai virar Tocantins, e a gente tem a característica de, a partir da divisão atual, que é o último mapa, que oficializou por 70 e principalmente na Constituição de 88. Esse se tornou a regionalização brasileira oficial, política, econômica, social, podemos dizer.
Essa daqui é um exemplo só para vocês terem a noção de como isso daqui pode mudar. Um Estado brasileiro pode vir a se dividir, pode ser. Então, como nesse processo histórico brasileiro já aconteceu várias e várias vezes, o Brasil já agregou novas regiões. Então, isso é um processo histórico, uma construção territorial que todo o país está sujeito e não seria diferente ao nosso, ok? Outra coisa que eu tenho para falar para vocês hoje é que também não só existe esse tipo de divisão, tá, gente? Entendam isso. O Brasil é dividido em 5 regiões, é a regionalização principal brasileira, tá? As 5 regiões brasileiras. Mas isso é usado para dividir para estudos econômicos, políticos. Mas eu posso ter outro tipo de regionalizações. Quando eu vou falar de biomas com vocês, tá? A gente teve o conteúdo biomas recentemente. Biomas é a mesma divisão regional? Não, totalmente diferente até, ok? Bioma amazônico, ok? A Amazônia. A gente tem um agregamento, por exemplo, onde seria o Maranhão, que faz parte do Nordeste, ele pega parte da região amazônica. A gente tem adentrando ao Mato Grosso, a região amazônica. O Mato Grosso faz parte da região centro-oeste. A Mata Atlântica, ela está restrita ali na região sudeste? Não. Ela pega o litoral do Nordeste, ela agrega também a região sul. Então, a gente tem uma regionalização, uma divisão diferente. Isso é um exemplo desses mapas. Unidade de relevo, que divide o Brasil de outra maneira. Mas ela pega uma característica apenas, que é o relevo. Entendam isso. O que vai mudar nesses mapas diferentes, vamos dizer, vão ser as características que são selecionadas neles. Eu peguei o tema mapas e peguei o tema biomas. E dividi o Brasil dessa maneira. Ok? Esses são os mapas brasileiros. Esses são os mapas que é os biomas brasileiros. Isso são maneiras de dividir o Brasil. A que a gente está estudando é a questão das 5 divisões, que pega inúmeros elementos. Como eu coloquei logo lá no início. O social, o político, o econômico, okay? O natural, que vai englobar esses daqui também. Então, essa regionalização seria a maneira principal de dividir o Brasil. Essa aula, gente, okay? Essa aula foi destinada a isso. Foi bem sucinta, é bem simples. O meu intuito não foi se aprofundar mesmo em cada região, mas a partir de agora a gente vai estar se aprofundando. Ok? A partir de agora, nas próximas postagens, a gente vai ter lives, vai ter debates, vamos ter atividades em cima disso, ok? Sobre as características do Brasil. O que a gente tem como característica de região norte? O que é a região norte? Tá? E a gente não pode esquecer também quais são os estados e quais são as características de cada estado. A gente não pode dizer que a região norte também é só uma, como a região sul, ela só tem uma cultura só, uma característica só. Não, ok? A gente tem que quebrar essa questão também. E o meu intuito também é levar vocês a esses lugares, okay? Dessa maneira que a gente está aqui. Não uma maneira presencial, a gente não está fazendo uma viagem lá, seria excelente, né? Viajar pelo Brasil estudando nesse sentido. Mas a gente vai ter uma maneira que é essa, ok? Que é uma maneira bem interessante, que é despertar a curiosidade em vocês. Nós geralmente pensamos, viajar, por exemplo, eu quero viajar para a Europa, quero viajar para os Estados Unidos, quero viajar para qualquer outro lugar, mas a gente nunca quer viajar para dentro do Brasil, né? É interessante, mas a gente vive num país tão rico, diversificado culturalmente, tão belo, ok? Com paisagens lindíssimas, culturas lindíssimas, ok? E por que não conhecer primeiro o nosso Brasil e depois a gente conhece o mundo? Okay? Porque só o nosso Brasil é um mundo, né? Para a gente pode dizer assim, um país extremamente grande e a característica principal que é um dos países mais diversificados do planeta. Okay? O brasileiro que vive no norte não é o mesmo brasileiro que vive no sul, culturalmente, questão economicamente, enfim, em vários aspectos a gente pode dizer. É muito diversificado. Então, por que não é conhecido tudo isso? Então, gente, vocês vão ter a primeira atividade de vocês referente a isso.
prestem bem atenção. Antes de mais nada, até a noite de hoje, vocês vão ter acesso lá no Google Sala de Aula de vocês a esse material, tá? A gravação, a apresentação do slide, vocês vão ter acesso a esse material, ok? E eu já vou explicar a atividade de vocês. Vocês irão, ok, a partir dessa regionalização, a partir da ideia que vocês têm, pré-ideia, os olhares de vocês, o que foi já passado para vocês, tanto por estudos, ou que vocês verem em jornais, ou que vocês conhecem pela internet. Quais são as características de cada região? Por exemplo, o que é a região norte do Yuri? Ah, professor, a região norte, para mim, só tem mato, só tem a floresta amazônica, é pouco isso, é pouca economia, é pouca, tem pouco trabalho, é pouco isso. Assim, são estereótipos. Eu quero que vocês, okay, coloquem esse trabalho, essa produção, os estereótipos que vocês têm sobre cada região. Por exemplo, pegar outra vítima, que é a Juliana. A Juliana vai me colocar ali que o Nordeste só tem seca. Ah, ela conhece que o Nordeste só tem seca, é isso. Para que eu quero fazer isso, gente? Eu quero que vocês concluam o que vocês têm estereótipos. A gente dá uma quebrada nisso. Para a gente não dizer, ah, tá errado, mas a gente mostrar como essa região é muito mais do que isso. E, por exemplo, eu venho de uma região, muita gente fala, tá? Vou colocar meu caso, eu venho de uma região norte, tá? Mas eu venho de uma região, região metropolitana de Belém, por exemplo. Belém, capital do Pará. Tem mais de 2 milhões de habitantes numa cidade. Ah, professor, então por que eu só venho de uma região, uma cidade com 2 milhões de habitantes, uma cidade que não tem nem 20 mil? Por exemplo, Presidente Getúlio é um bairro de Belém, como capital. E a cidade que eu nasci, Virgínia, é uma cidade de 63 mil habitantes em média. O último censo acho que foi isso. 63 mil habitantes. Então, vocês podem quebrar isso. Ah, o Sul é só... Ah, a cultura gaúcha, se fala muito. Ah, o Sul é o gaúcho. Mas será que o catarinense é uma cópia do gaúcho idêntica? Não. Ei, cultura de vocês aqui é diferente? É. Se você for pegar, na verdade, a cultura de Santa Catarina, do litoral de Santa Catarina, é diferente aqui do Vale do Itajaí. Se haja uma diferença dentro do estado, imagine entre regiões. Então, o trabalho é esse, gente. Prestem bem atenção, tá? Vocês irão pegar cada região, região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, e vocês vão colocar as principais características que vocês conhecem delas. Eu não estou pedindo para vocês pesquisarem, tá? Entendam isso. Eu não estou pedindo para vocês pesquisarem. Eu estou pedindo para vocês escreverem, ok? Uma produção de vocês próprios. Ah, professor, para mim a região norte é assim. A economia dela é dessa maneira, a cultura dela é dessa maneira. A região sul, para mim, professor, é assim, assim, assim. A região sul é uma região muito fria, uma região... Ah, principalmente isso, por exemplo, questão de clima. Ah, a região norte só é quente, nordeste é só quente. Região sul é só frio. Vocês moram aqui, vocês sabem que aqui só não faz frio, né, gente? Nosso verão aqui da região tem um calor extremamente forte. Então, tudo isso eu quero que vocês coloquem. O que vocês conhecem de cada região? Tá? A pergunta é essa. O que vocês conhecem de cada região? Ok? Todos me entenderam? Gente, para ouvir vocês, meus queridos. O que vocês conhecem de cada região, tá ok, gente? Essa vai ser a atividade. Eu vou estar postando agora no Google Sala de Aula material para vocês estarem fazendo ali no formulário. Vou colocar cada região direitinho, separado, bonitinho, e vou mandar ali para o Google Sala de Aula. Isso vai estar acessível para vocês até às 7 horas, mais ou menos, porque eu tenho outra live ainda para estar voando. Então, até nesse horário vai estar acessível para vocês, ok? O que vocês conhecem de cada região? É uma pergunta pessoal, tá, gente? Não tenham medo de responder o que vocês conhecem, não tenham vergonha, tá? Errado tá você querer ficar, ah, professor, não vou falar, vou pesquisar. Não, gente, falem, escutam, vocês têm um bom
conteúdo. Vocês são uma turma muito produtiva, que eu tenho um carinho muito grande por vocês. Então eu sei da qualidade de vocês. E a partir das próximas lives a gente vai estar discutindo cada região, meus queridos. Agora, tá, gente? Passar para o último. Isso aqui é outra maneira também. Questão do Amazônia, Nordeste, Centro, Sul. Tem outra característica, tá, gente? Que outra regionalização já foi usada muito no Brasil. Muito mais simplificada, podemos dizer, dividir o Brasil só assim. Mas assim, hoje a gente tem essas 5 regiões, ok? E mesmo elas, é muito difícil dizer que a região norte só é uma cultura, região sudeste, por aí vai. Cada um tem suas diferenciações internas também. Meus queridos, fica um muito obrigado para vocês pela atenção, tá, gente? Espero que ainda não saia, porque eu faço outros passo a passos para vocês, pela atenção. Eu espero que nas próximas participem bem mais, porque a gente vai estar pontuando, porque, como eu falei, aqui foi uma pincelada em cima de um conteúdo que a gente tem. Eu só quis apresentar o que é as 5 regiões. Pronto. Agora a gente vai detalhar passo a passo cada uma. E vocês vão estar viajando pelo Brasil a partir desse conteúdo, ok? Então, gente, eu vou parar aqui de gravar. Podem ligar a câmera, tá? Qualquer coisa.